Não cometa esses erros bobos ao aferir a sua pressão arterial com esses aparelhinhos aqui. Vou te falar nesse vídeo tudo o que você deve fazer para aferir corretamente a sua pressão arterial em passos muito simples. Então fica até o final do vídeo, já compartilha esse vídeo que eu tenho certeza que vai ser muito informativo para você. Qual aparelhinho de pressão será o melhor? Se o aparelho digital, esse de pulso aqui, é melhor que esse aparelho aqui de braço. Mas a primeira coisa que você deve saber ao aferir a sua pressão arterial num desses aparelhos é sobre o ambiente. Você tem que estar em um ambiente calmo, tranquilo para aferir a sua pressão arterial. Não adianta estar num ambiente abafado, com a temperatura muito quente ou então num ambiente que esteja muito barulhento, que isso tudo altera como o nosso corpo reage à nossa pressão arterial. Ambientes barulhentos e principalmente com muito calor, abafados, pioram e prejudicam a análise correta da sua pressão arterial. O segundo ponto importantíssimo que você deve fazer é conferir essas três coisas. Conferir se você não fumou nos últimos 30 minutos. Outra coisa que você deve conferir é se você não tomou café, aquele café preto, pois se tiver ingerido café, ele pode alterar também a sua pressão arterial. Então é preciso esperar pelo menos 30 minutos para aferir sua pressão arterial se você tiver tomado café. Outra coisa que você tem que conferir é se você não realizou atividades físicas ou fez algum exercício extenuante, como subir escadas, subir uma ladeira, e aferir a pressão arterial. Você também deve esperar pelo menos 30 minutos antes de aferir a pressão arterial se tiver realizado os exercícios físicos. Algumas diretrizes dizem que você deve esperar até mais pelo menos 1 hora. Então, cerca de 30, 45 minutos já está bom para você aferir sua pressão arterial. Outra coisa que você deve conferir é não aferir a sua pressão arterial se você estiver ansioso, estiver com dor. Essas duas situações, elas alteram naturalmente a nossa pressão arterial, e se você aferir a pressão estando com dor ou então estando ansioso, agitado, a sua pressão vai estar alta. Você já viu aquelas pessoas que vão no pronto-socorro, por exemplo, com uma dor muito intensa, uma cólica de rins, uma das dores muito importantes que tem? Ela vai estar com a pressão alta, pois essas condições liberam muita adrenalina, a dor libera muita adrenalina e faz com que a pressão arterial suba rapidamente. Não é recomendado você aferir a pressão arterial se estiver com dor ou então muito agitado, de forma que isso prejudica a análise correta da sua pressão arterial. Uma condição que você deve fazer é esvaziar a sua bexiga. A bexiga cheia não pode estar na hora que você aferir a sua pressão. Se você estiver com vontade de urinar, é necessário que você esvazie a bexiga para que não altere a sua pressão arterial. É outra condição também importante. Antes de você aferir a pressão arterial, você esvaziar, você urinar e ter a bexiga vazia para que isso não altere a sua pressão. Essas dicas que eu estou passando para vocês são muito importantes porque se referem até mesmo antes de você aferir a pressão arterial. Eu já vou mostrar para vocês as técnicas de aferir, mas antes é importante que você saiba disso. E outra coisa importante, então, é você esperar até mesmo estar de repouso, iniciar um repouso de 3, 5 minutos antes de aferir a sua pressão arterial. Aproveite esse tempo para conferir as pilhas do seu aparelho digital, se elas não estão fracas ou então se elas estão adequadamente colocadas. Uma outra condição que eu quase me esqueci é que se você for aferir a pressão arterial estando sentado em uma cadeira, por exemplo, você deve estar com as pernas descruzadas. Isso vale também se você estiver deitado. Você pode aferir a sua pressão arterial deitado. Entretanto, o mais comumente utilizado é você aferir sua pressão sentado numa cadeira confortável e com as pernas descruzadas. Agora, qual que é a técnica de você aferir a pressão arterial? Pode ser um aparelhinho desse aqui, que é o aparelho do braço, ou então o aparelho digital de pulso. Esse aqui, às vezes, é o mais difícil de entendimento das pessoas. Ele deve ser colocado corretamente no seu pulso e que não atrapalhe o osso do punho. Ele não pode estar muito elevado a ponto de estar cobrindo até mesmo o polegar, o início do nosso polegar aqui. Então ele deve estar numa altura pelo menos de 1 a 2 centímetros abaixo dessa linha do pulso. Ao colocar o seu aparelho digital no pulso, você deve colocar ao nível do coração
e apertar o botão de início de start do aparelho. A aferição da pressão arterial, ela deve respeitar aqueles procedimentos anteriores que eu falei e esses de aferição. É muito simples com o aparelho digital de braço, pois o manguito ele deve ficar ao nível do seu braço e já está ao nível do coração. Enquanto o aparelho digital de pulso, é importante que você coloque ao nível do seu coração para fazer a aferição correta. Se você deixar o aparelho com um nível muito baixo para baixo ou para cima, muito acima do seu coração, as aferições não são corretas. Existem aparelhos que têm essa setinha que vai indicar quando você estiver posicionado com o aparelho ligado que você vai ter que abaixar ou então vai ter que elevar esse braço aqui para colocar, para saber exatamente o nível do coração. É como se esse aparelho digital de pulso ele tivesse um altímetro sabendo exatamente o nível do seu coração. A maioria dos aparelhos tem, e eu te mostro aqui nesse vídeo, que é essa setinha. Se ele estiver pedindo para você abaixar, a setinha vai estar para baixo. Se ele estiver pedindo para você levantar, ele vai colocar uma setinha para cima. É muito intuitivo e ajuda bastante essa função do aparelho de pressão digital. Eu tenho aqui um vídeo também muito importante sobre a aferição correta da pressão arterial e falo para vocês que é muito importante que vocês assistam e eu vou deixar aqui no card para vocês. Agora eu quero deixar uns lembretes muito importantes para você que ficou aqui no vídeo até o final. O aparelho de pressão de braço é melhor que o aparelho de pressão digital de pulso? Não, os dois são equivalentes, eles não têm aferições melhores ou piores em relação um ao outro. O que na verdade você deve fazer é saber corretamente como utilizar, fazer e respeitar aquelas regras antes de aferir a sua pressão arterial e fazer a aferição correta daqueles métodos que eu falei, tanto na colocação do manguito, quanto também no ambiente que você está fazendo a aferição da pressão arterial. Lembre-se, se for um aparelhinho desse digital de pulso, é importante que você coloque ele ao nível do coração. E é importante que você pode aferir a pressão arterial em ambos os membros, ou no braço direito ou no braço esquerdo também. Diferenças de pressão entre um braço e outro devem ser comunicadas para o médico. Agora, olha só essa pressão que eu estou colocando aí para vocês. Essa é uma pressão de 107 por 78 e 97 batimentos. Então, para você entender como é uma aferição de pressão, 107 é a pressão sistólica, o que a pessoa chama de pressão máxima. Como 107 está mais próximo de 110, as pessoas arredondam essa pressão para 11, ou seja, 110 de pressão. Então, 11 seria a abreviação. Uma pressão está 11 por 78. Então, 11 por 8, porque o 78 está mais próximo do 80 do que o 70. Vocês entenderam isso? É uma aproximação. Falar então que esse paciente aqui, ele tem uma pressão de 11 por 8. E os batimentos cardíacos são 97 batimentos por minuto. O normal dos batimentos cardíacos de uma pessoa em repouso é que esteja entre 50 e 100 batimentos por minuto. Vocês entenderam que 107, então, por 78 é a pressão sistólica e 78 é a pressão diastólica. E os batimentos cardíacos são 97. Essa é uma informação muito importante, mas eu poderia ficar falando aqui num vídeo de mais de 30 minutos sobre várias outras questões. Mas eu prefiro que você me pergunte aqui nos comentários para que nós possamos continuar a nossa conversa nesse vídeo. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você.